Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja todo muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez para fazer a nossa leitura, Condições Bíblicas com Gosto neste dia. Estamos nós aqui dando início à nossa lição de número 5 do quarto trimestre. E o assunto dessa semana é sobre contra os falsos profetas. E a nossa leitura de hoje, ela se encontra aqui em Deuteronômio, capítulo 18, verso 20, que diz: Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em meu nome de outro Deus, o tal profeta morrerá. Então aqui está a nossa leitura deste dia, a qual nós tomaremos por base, que está falando sobre os profetas, tanto a palavra como a lição. Nós vamos dar início aqui ao nosso primeiro tópico. O tópico 1 fala sobre os profetas. E o ponto 1, o termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é navi, que significa porta-voz, orador. A função do profeta era apresentar a Deus o povo. E do papel do sacerdote é apresentar o povo a Deus. E o papel do falso profeta é de ir contra toda a verdade que os profetas verdadeiros ensinam. Ou seja, os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas e desencaminhar o povo do caminho de Deus. O profeta verdadeiro diz: essa parte é certa, o falso profeta diz: não, essa que é certa. Tudo é o contrário. Para o falso profeta, nada tem a ver. Você pode estar servindo a Deus com a sua vida desconcertada, com a sua vida de pecado, porque o pecador faz parte do ser humano e que nós somos comprados pela graça, como se a graça desse o direito de nós fazer o que nós queremos, que não é verdade. Então aqui nós vamos ver que o profeta de Deus é um porta-voz. O profeta, ele não fala de si mesmo, nem da sua sabedoria, nem dos seus conhecimentos. Ele fala aquilo que Deus manda falar. E sempre é uma palavra de correção, principalmente no dia de hoje. E o profeta, o falso profeta não, ele tem sempre uma palavra de tá tudo bem, nada vai acontecer. E lá na lei de Moisés já existia esses falsos profetas, só que lá também os falsos profetas que profetizavam mentira, como nós lemos aqui, ele era morto, era penalizado, né? Hoje não tem essa penalidade para o profeta, né, que estiver profetizando mentira, não tem, mas existe a morte espiritual dessas pessoas também. E quando essas pessoas chegaram até Jesus e disseram: olha, nós em teu nome, nós profetizamos, nós fizemos milagres, Jesus vai dizer abertamente, eles ouvirão a voz, Jesus vai dizer: vós não conheço. Né? E vamos nós já aqui para o nosso tópico 2, né, da nossa lição também, que diz: outro termo para designar os profetas de Deus. Eles são mensageiro, eles são embaixador, são servo de Deus, são homem de Deus e espiritualmente. Amém? Ou seja, os profetas do antigo eram homem de Deus que espiritualmente achava-se muito acima de seus contemporâneos. O papel do profeta era muito realmente, é tudo que os profetas de hoje não querem, ser o profeta de antigamente. Os profetas de antigamente, eles agarram preço altíssimo, né? Então, olha só aqui no ponto 2. Nós vimos que o profeta de Deus tem várias funções. E diz também que os falsos profetas, eles eram amparados pelo Estado, pessoas, porque cada um ali tinha uma função, né? Tinha os sacerdotes, juízes, eles tinham conselheiro, eles tinham os salmistas, todo mundo tinha suas funções. E digamos que alguns, todos errados,
gostava e protegia os falsos profetas, porque o falso profeta ficava profetizando ali o que eles queriam ouvir. Porque uma das funções dos falsos profetas é profetizar aquilo que você quer ouvir. Mas o verdadeiro profeta, ele não vai profetizar, mesmo porque ele fala o que Deus quer que você ouça. Aí Deus fala com ele e ele fala para você. É super diferente. Agora você pode ver uma coisa. Se você estiver errado, você sabe que está errado. Se um profeta chegar para você e disser você está certo com isso e aquilo, você mesmo sabe se está certo ou não. E pode dizer se este profeta é de Deus ou não. Porque o verdadeiro profeta jamais compactua com o pecado alheio. E vamos nós aqui já para o terceiro ponto que diz: os falsos profetas. Aqui Ezequiel está falando agora sobre os falsos profetas. Mas eu vou repetir. Hoje você tem acesso ao trono da graça para falar com Deus, você mesmo. Você hoje não precisa do profeta e nem do sacerdote. Mas tem gente, como eu falei, não quer orar, não quer pagar o preço, não quer ler a palavra. Aí fica esperando que os outros façam esse papel aí por você. E aí é onde você termina sendo, às vezes, decepcionado através de promessas que o profeta falso faz, uma promessa que nunca chega, uma promessa que não tem validade. E aí é onde você termina, às vezes, até deixando Deus, por causa de algo que não tem nada a ver com Deus. Então aqui no ponto 3 diz assim: os falsos profetas profetizam falsamente. Era crime lá na época de Moisés, existia, era crime, mas hoje já não é mais, E hoje mesmo, porque hoje você nem precisa mais, Mas sabe de uma coisa? Que os profetas muitas vezes levam pessoas ao caminho errado. Na palavra de Deus, uma irmã chamada Ana tinha um problema e ela foi aí à casa de Deus. Chegando lá, ela orou e chorou, e o profeta disse que ela era bêbada e isso e aquilo, mas não, ela estava com o seu coração triste, estava abatida, e ela foi para casa e Deus abençoou, dando ali a vitória. Então não confie em certos profetas. Nós estamos falando, existem os falsos profetas. E a palavra de Deus mesmo já disse que desde o princípio e hoje também existe. Mas é você que escolhe o que você quer na sua vida. Então vamos aqui. Então diz o seguinte: os falsos profetas falam sempre aquilo que você quer ouvir, profetizam facilmente, E as pessoas acreditam. Então nessa manhã o que nós podemos fazer é aprender com a palavra de Deus. Mas que nós possamos buscar Deus quanto nós se pode achar e voltar quando está perto. Então fica com Deus, Deus te abençoa, que possa dirigir os seus pensamentos, seus caminhos, e que você possa recorrer à palavra de Deus, porque só ela é a bússola que pode te caminhar o caminho certo, te guiar, Tchau!